Ou então a gente estava... Vai começar, Tchau? Já está vermelhinho? Já. Então vamos começar. Hoje é aula 18 mesmo, né, Tchau? Vamos lá. Então na aula passada a gente mostrou a questão da renormalização, não fizemos a renormalização, mostramos a estrutura de renormalização e tínhamos visto que, no fundo, quem renormaliza a renormalização da carga na QED espirorial, na QED de Dirac, ela é feita basicamente pela constante que renormaliza o propagador, a constante que renormaliza o campo do fóton. Né? Então ficava basicamente isso aqui, e aqui a carga. Né? Então a gente tinha mais ou menos essa relação. Bastava então calcular esse gráfico aqui, a ordem que a gente quisesse, quantos loops a gente quisesse, e essa renormalização aqui automaticamente já levava em conta a renormalização da carga. Ela relaciona com a renormalização do vértice, e essas duas renormalizações se compensam, né? O contratermo que aparece aqui, que é o contratermo que vai renormalizar o campo do fóton, ele é igual ao contratermo que aparece que vai renormalizar o vértice. E aí, na renormalização da carga, né, que aparecia para nós quem está ligado com isso? Isso aqui é a renormalização final da carga. Deixa eu botar aqui. Nós temos então essas três, né, que foi o resultado da aula passada. Nós temos essa renormalização aqui, vamos chamar que é a renormalização do campo do fóton. Temos a renormalização do campo do Fermi, que é a renormalização do campo de Dirac, que é essa aqui. E é essa aqui, pela identidade de ordem, está relacionada aqui. Então nós tínhamos aqui kappa psi, né, e o kappa d eram relacionados. Então, na renormalização da carga, né, que aparecia para nós, era o kappa psi e o kappa v, que se cancelavam e sobrava para nós só essa renormalização que tomava conta da carga. Quando vamos ver que tem o resultado idêntico, só que aparentemente é um pouquinho diferente, né, que é na QED escalar. Então vamos só lembrar aqui da estrutura, né, na QED escalar. Porque aqui a gente aparece com a constante de renormalização, a constante de acoplamento, ela tem um vértice quadrático, né, que é o quadrivértice. Então a estrutura da QED escalar, como nós já tínhamos visto, né, vamos colocar, eu vou abrir, a gente já sabe qual é o lagrangiano, né, eu vou só abrir depois os termos, né, então a gente tem, isso aqui é padrão em qualquer teoria abeliana, a renormalização do campo do fóton, né, o campo abeliano, ela se dá só na parte transversa, a parte longitudinal não se renormaliza, deixa eu colocar aqui. E aí a gente tinha aqui a parte, né, a QED escalar para nós era isso aqui. E aqui o potencial, vou botar o termo separar aqui, o termo de massa. E aí nós já sabíamos, pela estrutura dos contratermos e pela contagem de potência, que deveria aparecer o vértice Φ4. Então isso aqui já é, apesar de não ser um vértice de gauge, nós já entendemos por que ele aparece. E aí a gente já tinha entendido qual era mais ou menos a estratégia das identidades de ordem. É olhar os termos que precisam se compensar para dar invariância de gauge. Então nós temos aqui esse termo aqui como um todo, ele é invariante de gauge, mas ele se decompõe, né, então, na parte cinética, né, vou colocar aqui na parte que tem energia cinética, vou esquecer o termo de massa, né, porque não entra aqui, o termo de massa por si só já é invariante de gauge, mas é o termo cinético, vou colocar aqui. Depois o termo de interação, aí que aparece aqui a carguinha, então aqui a gente tem a corrente global, assim. Esse pedaço aqui não é invariante, porque essa derivada aqui é comum, então isso aqui quebra a invariância de gauge, que é um campo de fóton aqui, junto com isso, e depois junto com, vamos chamar isso aqui de quadrivértice, né? Que está aqui, a mi. Então, a gente já
Vamos chamar esse aqui é o trivértice e esse aqui é o quadrivértice de gate. Claro que nós temos um outro quadrivértice, mas esse termo por si só também é invariante de gate. Então, quem precisa, né, se compensar para satisfazer, né, para manter a simetria de gate, são esses três termos aqui. Ou seja, três tipos de função de Green. Eu preciso ter alguma função de Green que me relacione, né, o propagador no fundo, o propagador, ou a parte cinética, vamos dizer assim, do propagador da matéria escalar, com o trivértice da matéria, com o quadrivértice de gate da matéria, não o quadrivértice de autoacoplamento. Então a gente sabe que a gente vai precisar dessas três identidades de Otto, porque é isso aí que dá o balanço. Se eu renormalizar e jogar contra termos, então nós já sabemos qual é a nossa ideia. A gente já fez o power counting, já sabe que o modelo é renormalizável. Então a gente já sabe que a gente já pode jogar os contratermos. Então, vamos partir do pressuposto, como a gente sempre fazia, de que o lagrangiano clássico de um modelo renormalizável já é o lagrangiano escrito em termos de tudo renormalizado. Então vamos colocar aqui. Aqui está renormalizado, aqui está tudo aqui. Lembra que a gente sabe que a constante de fixação de gate também se renormaliza. Então vamos colocar aqui, tudo aqui é renormalizado. Então a gente parte do pressuposto de que a gente vai fazer os cálculos, né, com o lagrangiano renormalizado a trilépia. E aí a gente vai jogar os contratermos. Então tudo isso aqui para nós é o renormalizado. Carga renormalizada. Tá? Então tá tudo para nós aqui é renormalizado. Nós já tínhamos calculado as identidades. Bom, vamos primeiro colocar o lagrangiano de contratermos. Então nós vamos jogar aqui, como nós já sabemos, os contratermos, né? Então cada termo desse, então nós já vimos que nós temos divergências quadráticas no campo AMI. São as duas linhas externas do campo AMI, que renormaliza só no setor transverso. O setor longitudinal não recebe nenhuma correção quântica. Nós vamos jogar aqui o termo que vai ser, vamos colocar assim, menos 1/4. Então vai entrar aqui, vamos chamar assim, a constante de renormalização do campo do fóton. Então vai entrar aqui o infinito, ele vai aparecer justamente na parte transversa, e a parte transversa quadrática nada mais é do que o F mini. Vai aparecer aqui. É aqui que vai entrar o infinito, quando se calcular esse gráfico aqui a qualquer ordem, qualquer dois loopos, do loop, três loops, vai sair sempre uma divergência quadrática que é do tipo F mini e F mini. A parte longitudinal não recebe correção de loop. E aí aqui a gente vai jogar justamente, vamos chamar assim, o contratermo do gate fixo. Vamos chamar isso aqui de um kappa alfa. Na verdade não tem nenhum kappa alfa. Vai deixar isso aqui como está, porque ele vai se renormalizar a partir desse aqui. Então vai ficar 1 sobre 2 alfa renormalizado. Não tem contratermo aqui. Aqui eu botei renormalizado. Nós estamos jogando os contratermos. Esse termo aqui, ele não recebe contratermo. Ele fica intacto desde o trilépio. Tá. Então é isso que, na verdade, garante, por exemplo, que as correções quânticas não geram massa para o fóton, a não ser que nós, por exemplo, quebremos a simetria de gauge ou tenhamos outro tipo de mecanismo, né? Bom, então aqui esse termo aqui, ele vai precisar de um contratermo. A gente tem uma renormalização, a gente já tinha visto por power count que o grau superficial de divergência é 4 vezes o número de linhas externas de fótons e o número de linhas externas da matéria. Então, um gráfico com 2 φ, né, que é o termo cinético, o termo de massa renormalizado. Então, vai entrar aqui um contratermo, vamos chamar assim de kappa φ, né, e aqui dele está depois vai entrar contratermo aqui referente à massa. Aqui também é a massa. Então vai entrar um contratermo aqui que a gente vai poder, ao calcular esse gráfico aqui, linhas externas de φ, vamos calcular um gráfico desse a qualquer ordem perturbativa, a gente vai encontrar que o resultado vai sair sempre um termo que vai ser do tipo Pφ
o momento, né? Vamos fazer o tipo de Mi, Fi estar. De Mi, Fi, vai sair sempre alguma coisa desse tipo, e vai sair um termo que vai poder sempre fatorar uma massa, Fi estar. Então, quando a gente jogar um contratermo, vai jogar um contratermo infinito em cima de um termo assim. Esse é o sentido da teoria renormalizada, né? Que tudo que está na ação clássica vai receber um contratermo da mesma forma. Então, aqui vai aparecer, chamar assim, esse aqui vai ser contratermo relativo ao termo de massa. Então, vamos ver aqui. Agora vamos pegar os termos de interação. Então, agora vai sair o termo dali. Tá aqui, vamos chamar esse aqui do trivértice, né? Então, é o trivértice. Então, aqui vai ter o Mi, normalizado, Mi. Depois o quadro vértice. Vamos chamar esse quadro vértice aqui de K4. Mas para distinguir do outro quadrivértice, que é o quadrivértice autointeração. Vamos chamar esse quadrivértice aqui de quadrivértice de Gauge. É o contratermo ao quadrivértice de Gauge. Assim. Depois, da segundo trabalho que o Salão teve no doutorado, ele via que esse termo também é divergente, dá uma divergência logarítmica, e aí aqui então vamos colocar assim o quadrivértice, vamos chamar assim o quadrivértice de autoacoplamento, vou botar assim alto. Então é o contratermo ao quadrivértice de autoacoplamento. Então aqui vai ficar lambda, aqui também esqueci de botar lambda renormalizado. Então aqui o lambda renormalizado. Então, esse trabalho, eu sei que vai acontecer por causa do meu power count, né, sabendo que o modelo é renormalizado. Claro que nós aqui ainda não computamos esses objetos aqui que vão ser computados em algum processo de regularização. Então, a regularização dimensional, isso aí vai aparecer como polos em 1 sobre epsilon, vamos falar sobre isso na próxima aula, né? Vão aparecer em polos sobre a dimensão. A gente vai fazer uma pressuposição de que a dimensão, segundo lá o trabalho do Tolkien, Jean-Pierre de Bolini, a nossa dimensão é 4 menos epsilon, e esse epsilon aqui, então se epsilon tende a zero, eu caio em 4 dimensões, e aí nós vamos ver que as divergências vão aparecer quando o epsilon tende a zero, sobre a forma de potências de 1 sobre epsilon, quer dizer, polos, né, em epsilon igual a zero, polos simples ou polos de ordem superior, também, polos múltiplos, né? Então, essa é a estrutura da renormalização. Então, com isso aqui a gente já tem os elementos para começar a fazer, estudar os contratermos, as renormalizações em si. Então, a gente vai juntar esse termo aqui, agora os correspondentes termos, esse termo vai se juntar com esse, eu ver onde eu posso fazer isso, vou botar aqui no cantinho, fazer aqui. Então, quando nós juntarmos, né, esse termo aqui, nós vamos produzir menos 1/4, 1 mais KA. F renormalizado, F renormalizado. E aí esse 1 mais KA, ele vai aparecer, eu posso dizer que vamos ter assim, raiz quadrada, 1 para cada canto, 1 mais KA. A renormalizado, vou tirar o índice Mi, isso aqui vai ser o que nós vamos chamar de A aberto. Então o nosso campo aberto vai ser isso aqui é o que a gente chama, na verdade, chamar isso aqui de ZA. É essa raiz quadrada aqui. Então tem uma constante de renormalização, isso aqui é infinito, então esse infinito aqui multiplica o campo renormalizado, que vai me dar o campo BER, que é o que eu considero que seja infinito. Então, juntando esses dois termos, esse termo aqui sai, incorporando esse contratermo aqui nesse, e aí eu vou ter menos 1/4 de F BER Mi ao quadrado. Então, já fiz o trabalho aqui. Agora, quando eu juntar esses dois termos aqui, eu vou estar juntando 1 sobre 2 alfa R
E aqui vamos ter esse A renormalizado aqui, né? A gente vai estar jogando esse termo aqui, eu estou simplesmente repetindo ele não tem contratermo, então estou pegando esse termo aqui, caso não precisava nem ter rebobiado ele aqui, porque ele não pediu nenhum contratermo, não precisava nem ter colocado aqui, vocês podem cancelar, eu errei aqui, eu coloquei ele no Lagrangiano de contratermo, mas ele não pede contratermo, porque ele não se renormaliza, a identidade O, nós já sabemos, ela diz que a correção só tem contratermo na parte transversa, então esse termo não se renormaliza, não pede contratermo, ele se renormaliza por causa da renormalização do campo. Então nós temos aqui 1 sobre 2 alfa R, dmi, aí agora eu já sei que o AMI renormalizado é o ZA menos 1 AMI BR, então aqui vai aparecer um ZA a menos 2, né, que vai ser 1 para cada campo, um ZA a menos 2, dmi, divergência do ABR ao quadrado. Então, isso que está acontecendo aqui. E aí eu posso trazer esse ZA ao quadrado aqui para o denominador. E aí eu vou dizer, então, isso aqui é que vai fazer a renormalização do termo de gauge fixo. Nós vamos dizer que ZA ao quadrado vezes o alfa normalizado está me dando o alfa dela. Então, mesmo que o termo de gauge fixo não tenha o seu contratermo independente, ele se renormaliza via renormalização do campo de fora. Então, ele recebe essa constante aqui, e isso aqui que vai dar para nós, então, agora tudo dessa. Eu simplesmente não tinha contratermo, mas substituí a renormalização que eu já fiz aqui. Então, isso aqui fica o BER, e isso aqui fica o BER. Agora, a mesma coisa vai valer aqui. Normalizar, então esse termo aqui vai se juntar com aquele que é o primeiro termo cinético que sai daqui, vai ficar 1 mais κφ. Então nós vamos ter aqui aquele Zφ, vamos chamar de Zφ a meio. Vamos fazer, aqui, peraí, a gente vamos chamar aqui a convenção que a gente chama ZA, 1 mais kA. Então na verdade aqui aparece ZA a meio, Tá? Então vamos dizer o seguinte, 1 mais K é sempre o Z. Então, como aqui aparecia com a raiz quadrada, vamos colocar ZA meio. Então, isso aqui me modifica. Aqui, em vez de aparecer, em vez de eu jogar um ZA ao quadrado, né, eu estou jogando ZA. Então, aqui é ZA. Muda a potência. Que a gente, na verdade, o padrão é definir isso aqui como sendo a raiz quadrada de Z. Então, isso aqui é ZA meio. O Z é sempre 1 mais o fator de renormalização, que a gente chama de constante de renormalização, é 1 mais o contratermo. Vamos colocar assim. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai aparecer 1 mais κφ, aí eu vou incorporar a raiz quadrada de 1 mais κφ aqui, a raiz quadrada de 1 mais κφ aqui. Então vai ficar um Zφ a meio, e aí aqui vai ficar o φ renormalizado. Então é isso aqui que nós vamos chamar de φ dela. Então esse termo aqui, agora aqui a gente vai ter que despedaçar. Então isso aqui vai dar para nós o dmi filer Agora vamos pegar o termo de massa. Vamos pegar logo o termo de massa. Então, o termo de massa ele pede um contratermo. Então nós vamos produzir alguma coisa como sendo 1 mais km, massa renormalizada ao quadrado, e aí φ renormalizado, que é Zφ a menos meio vezes φ. Então vai aparecer um Zφ a menos 1 vezes φ. Então é isso aqui que nós vamos chamar de massa dela. Então aqui vai ficar 1 mais km, eu vou chamar de Zm. Então isso aqui. E é isso aqui que eu vou chamar de massa dela. Então a renormalização da massa ela vai se dar desse modo. A gente vai ter o contratermo da massa, induzido pelo termo, que é o contratermo independente. Vai entrar então o contratermo da parte cinética. E a massa renormalizada ao quadrado. E isso aqui que vai dar para nós, então, que nós vamos estar chamando de massa dela ao quadrado. Então, na renormalização da massa,
quando se tira as equações do grupo de renormalização e precisa pegar o fator gama que renormaliza o coeficiente do grupo de renormalização, ligado à renormalização da massa, então a massa se renormaliza não só com o contratermo de massa, mas a função de onda, que a gente chama de normalização do campo ou da função de onda, ela interfere na renormalização da massa. Então esse termo aqui, deixa eu colocar aqui, ele vai ficar menos agora, o drama. A gente vai começar a renormalizar, vai ter os contratermos das partes de acoplamento. E aí, é isso que pode começar a destruir a renormalização. Porque esse termo aqui, por si só, é invariante gauge, mas esse aqui não é. E aí, aqui vai aparecer esse contratermo. Então, nós vamos ver, aqui nós já renormalizamos. Então, nós vamos ter 1 mais capa 3, que nós vamos chamar de Z3, é a constante de renormalização do vértice. Do vértice, matéria, gauge. Então vai ficar 1 mais capa 3, eu estou chamando de Z3. Aí tem a constante de acoplamento. Aí agora, aqui vão aparecer as constantes de renormalização. Vai aparecer aqui um Zφ a menos 1. E esse campo renormalizado aqui vai botar um ZA a menos meio. Então tá lá, então nós vamos ter a renormalização da carga, que isso aqui é crucial para a função beta, então a renormalização da carga vai ser o contratermo do vértice. Então tá lá, o contratermo que o vértice manda, mas ele não é sozinho nessa brincadeira. Aí vem o contratermo do campo do fóton, que está presente no vértice. E o contratermo do campo de matéria, que também está presente no vértice. Então é isso aqui que vai dar para nós, opa, isso aqui vai ser para nós, no fundo, vamos botar aqui, renormalizada. Isso aqui, então, vamos chamar de renormalização da carga, vamos dizer assim. Vamos deixar assim por enquanto, vamos deixar só assim. Então é isso aí que vai dar para nós esse vértice, então, que vai ficar mais aí aqui os campos escalares BR, com as suas derivadas, o campo de gauge. Então a renormalização da carga, ela precisa, claro, do próprio vértice, que a interação induz, do próprio contratermo do vértice, mais os contratermos das funções de onda que vêm emprestados, vêm de carona. Vamos olhar o quadro de vértice. E aí o quadro de vértice vai dar para nós, vou botar aqui. Então vamos ter aqui, eu estou apagando esses termos aqui, para não me confundir. Isso aqui a gente já fez. Isso aqui a gente já fez também. Isso aqui a gente já fez. Então ficou esse vértice aqui. Então vai ficar 1 mais o capa 4, eu vou chamar de C4, vai ficar 1 mais capa 4. Capa 4 do acoplamento de gauge, vou colocar assim. Capa 4 gauge, aí é normalizado, já quadrado, e aí φ estar, φ vai ficar então Zφ a menos 1. E daqui eu vou expressar o renormalizado em função do beta, e aqui ao quadrado, vai aparecer também um ZA a menos 1. Cola no quadrado. E aí aqui vai ficar tudo campo beta. Então é isso que nós vamos chamar. Agora, ninguém diz que isso aqui é uma outra coisa. Então nós vamos ter 1 mais capa 4, vamos chamar de Z4 de gauge, Z4 do acoplamento de gauge, esse G gauge, e aí vamos ter de novo a função de onda e a carga renormalizada. Isso aqui eu vou chamar de um pé linha, chamar de ao quadrado, mas não é o mesmo da pé.
Ninguém está me dizendo que essa constituição aqui, porque aqui eu tenho um contratermo. Aqui eu tenho ZA menos 1, ZA menos meio. Zefia menos 1, aqui eu tenho Zefia menos meio. Então ninguém me diz, aqui nesse caso aqui, eu tenho ZA menos 1 e o Zefia menos 1. Aqui tem dois campos, por isso que aparece menos 1. Mas o problema todo que está em jogo é esse Z3 e Z4. Porque isso aqui pode ser um contratermo do trivértice, completamente no contratermo do quadro vértice. Então ninguém está me garantindo que aqui vai aparecer exatamente a Vera ao quadrado. Isso aqui, porque isso aqui seria o quadrado disso, né? O Zefia menos 1 está aqui. Opa, aqui está certo. Zefia menos 1, Zefia menos 1. Isso, está certo. ZA menos meio, ZA menos 1. Isso. É esse termo aqui que está impedindo, né, de nós chamarmos esse termo totalmente do quadrado. Então tá certo. Então a gente tem, vamos ver depois o que vai acontecer. Até agora a gente renormalizou, então é como se agora, na teoria depois dos contratermos, depois da renormalização feita, eu regularizo, aí vou introduzir os contratermos, depois de calcular os processos, né, de identificar os gráficos divergentes, vou separar as divergências e vou jogar os contratermos. E aí, os contratermos, eles vão ser regulados por termos diferentes. Então, depois que a gente diz do processo de renormalização, que é juntar o lagrangiano de contratermos com o lagrangiano original, esse processo pode desbalancear esse equilíbrio que nós precisamos, né, para a simetria de Gay. Para nós era crucial que aqui aparecesse o Weber ao quadrado, mas está aparecendo um Weberinho ao quadrado, vamos dizer assim. Então tá certo. Então, isso aqui é crucial, quer dizer, a simetria de gauge do setor de matéria, ela está aqui nesse termo. Então as variações de gauge, né, elas vão se compensar por causa daquele justo balanço que a gente tinha aqui, mas agora a gente não sabe se isso persiste. Então a gente deixa aqui separado. E finalmente o último termo aqui, que vai gerar o K4 de autoacoplamento, né? Então nós vamos ter gerar aqui um termo que vai ser menos lambda Ber sobre 4 e aqui tudo Ber. Então, renormalização do autoacoplamento. Então, de novo, a renormalização do autoacoplamento, ela vai pegar 1 mais K4, que eu vou chamar de K4 de autoacoplamento, estamos chamando 1 mais K4, autoacoplamento, aí aqui o lambda renormalizado, e aqui vai aparecer 4 vezes esse campo. Então, essa constante de renormalização aqui vai aparecer um Zefia menos 2. Vai aparecer um Zefia menos 2. Vai aparecer um Zefia menos 2. Então, contratermo, renormalização do campo, é isso aqui que vai me dar. Então a renormalização da constante de acoplamento, da constante de autoacoplamento da matéria, ela vai passar pelo contratermo aqui, que a gente vai chamar de Z4. Então, tem o próprio contratermo, devido àquele vértice, e tem a renormalização do campo também. Então, vamos colocar aqui nesse cantinho. A gente ficou com Z4, quadrivértice de autoacoplamento, Zφ a menos 2, lambda renormalizada, lambda beta. Então, na hora de tirar a função beta, é daqui que eu vou calcular a minha função beta. Quer dizer, quem vai interferir, quer dizer, na verdade, a renormalização da constante de acoplamento de matéria, eu posso chamar isso aqui tudo de um Z lambda. Isso aqui vai fazer o papel. Quem vai renormalizar, quer dizer, a renormalização do autoacoplamento de matéria, ela vai ser o produto da renormalização do quadro e vértice e a renormalização da função de ômega. Então, é sempre lembrar que o vértice de uma certa interação, ele se combina com os campos que estão naquela interação para renormalizar a constante de acoplamento daquela interação, porque a estrutura sempre é essa, né? É uma constante de acoplamento, G, aqui, sei lá, um certo campo, que eu posso chamar de φ, aqui um certo campo que eu posso chamar de Qi, e aqui é um certo campo que eu posso chamar de lambda. Então,
esse vértice aqui vai chamar um contratermo. Então, vamos chamar um contratermo do vértice. E aí o contratermo do vértice vai se juntar com os contratermos dos campos e vai juntar, tudo isso é que vai se juntar para renormalizar a constante de acoplamento. A constante de acoplamento ela vai pegar sempre o fator, o 1 mais kappa, né? O 1 mais kappa que a gente chama o contratermo, é o fator de renormalização devido ao contratermo induzido pelo vértice em si, e aí os contratermos de cada campo. Renormalização de cada campo, seguindo esse padrão, que é o padrão usual, né, que é a convenção que se usa, e aqui vai ficar um zelando, né? Menos meio. Então é isso aqui que vai dar para a gente. Então isso tudo aqui vai explicar isso aqui vezes a constante de acoplamento que a gente diz que é renormalizada. Então é isso aqui que vai dar para nós a constante de acoplamento vértice. Então a renormalização, se eu for calcular, quando a gente for calcular uma função dessa constante de acoplamento aqui, a gente vai precisar, em princípio, renormalizar 4 objetos. O vértice, o φ, então vou precisar renormalizar o vértice, vou precisar renormalizar esse campo, vou precisar renormalizar esse campo, vou ter o φ, e aqui, aqui, e aqui o lambda, e aqui o vértice. Φ. Então eu preciso calcular 4 diagramas. Imagina se eu estiver fazendo isso a 2 loops, 3 loops, números de gráficos que a gente não precisa. Então a identidade de ordem muitas vezes vai nos ajudar, porque antes de fazer tudo isso eu já sei se certas constantes de renormalização não vão estar relacionadas, como a gente viu no caso da CRD. O que a gente está esperando aqui, que precisa para ter garantir que depois da renormalização, depois de introduzir as correções quânticas e separar os infinitos, a gente precisa que esse vértice seja exatamente igual a esse para poder fazer o equilíbrio e garantir que eu possa vir a escrever esses 3 termos sob essa forma. Demi, Fiber, estar, Demi, Fiber. Lembrando que aqui dentro tem um campo de Gauge, dentro da derivada covariante. Tá? É como se aqui eu também pudesse dizer que essa derivada ficou coberta, né, por causa do campo de Gauge que está aqui. Mas eu preciso depois ter certeza que a gente pode colocar isso dessa forma, porque aí esse termo aqui é invariante de Gauge, esse termo é invariante de Gauge, esses 3 aqui juntos se somariam, mesmo depois da renormalização de introduzir os contratermos, eu consigo somar tudo numa derivada covariante. Então a gente garante a renormalizabilidade. É isso que está em jogo. Na gravitação é isso, vocês estão estudando gravitação, motor de gravitação, no Yang-Mills também é isso. A questão toda é ter certeza, né, que, primeiro, sabe que a gente está fazendo isso de um renormalizável. Segundo, que nós temos simetrias, aí assim, simetrias vão relacionar, as simetrias locais vão relacionar as constantes de acoplamento. E terceiro, se a teoria, se o modelo que a gente está lidando é renormalizável, eu sei que eu vou construir contratermos que são uma réplica do meu lagrangiano de partida. O único cuidado que tem que se ter, a gente viu que é genérico isso, né? Sempre numa teoria abeliana, esse setor aqui tem uma primeira identidade de ordem, que é a identidade de ordem da não renormalização da parte longitudinal do propagador, ou seja, não existe um contratermo que seja longitudinal. No Yang-Mills isso vai acontecer também. O campo de Gauge, né, o campo de Gauge de Yang-Mills também, na função de 2 pontos dele, não vai aparecer parte longitudinal. A renormalização é toda na parte transversa, graças a Deus, porque isso garante o quê? Se está tudo na parte transversa, eu estou garantindo que realmente eu tenho uma teoria de spin 1. Porque imagina se aparecesse uma parte longitudinal independente agora. Significa, então, a renormalização ou os processos quânticos estão introduzindo uma parte longitudinal. Então, eu estou introduzindo o spin 0 indesejado. E a gente sabe que o spin 0 indesejado, ele só está presente aqui por causa do gauge fixing. Eu preciso do gauge fixing para poder proceder ao processo de tirar as funções do limbo. Então, ele não se renormaliza, mas se, por exemplo, né, uma teoria com quebra espontânea de simetria, justamente o fóton ganha massa na quebra espontânea de simetria.
Então, esse processo gera parte longitudinal. Então, numa renormalização, quebra espontânea de simetria, a gente vai ter que cuidar disso também. Então, tá, então era só isso que a gente queria chamar a atenção. Por enquanto, que eu deixo aqui, vamos deixar isso aqui, vamos deixar isso, deixa eu apagar rapidinho, apagar alguma coisa, não. Então, vocês desculpem se eu estou fazendo isso aqui, certo calma, é porque isso às vezes é confuso, às vezes também dependendo do livro, tem gente que toma um ponto de vista contrário, parte do lagrangiano, joga os contratermos, e aí não fica muito, parece que é a parte renormalizada que é infinita, não, a parte Berg é infinita. Nós, de fato, do pressuposto que a gente sempre sai, vamos dizer assim, do lagrangiano renormalizado, acrescenta o lagrangiano de contratermos em cima do lagrangiano renormalizado e aí redefine o que a gente chama do lagrangiano ideal. Nesse processo aqui é que a gente renormaliza os campos e os parâmetros, né? Então, esse que é o procedimento que a gente segue. Então, o primeiro exercício é sempre fazer o power count. Deixa eu ver. Até fazer isso. Porque depois você vai chamar a atenção. Então, vamos lá. O que nós vimos na QD escalar? Na QD escalar, como na QD espinorial, a primeira identidade de ordem era a não renormalização da parte longitudinal. Esquece. A palavra aqui já está feita. Primeira identidade de ordem não trivial que surgiu foi a identidade do vértice, que era o trivértice de Gauge, gama mi aqui. Então, eu tinha um trivértice de Gauge aqui, assim, gama 3, gama 3, de x, y, z, vamos colocar assim. X é a coordenada na qual eu estou tirando isso aqui dava para nós, tinha o E, e aí produzia para nós, só para relembrar aqui rapidinho, né? O delta de x menos y, menos o delta de x menos z, dava para nós aqui o gama, que a gente chama aqui gama 2, do φ. Dava aqui então a função de Green, isso aqui está me dando, esse processo aqui está me dizendo isso, eu tenho um trivértice, é o fóton, no φ star, no φ. E aqui nós temos o que se passa, essa derivada aqui, né? Vou juntar esse momento com esse campo, esse momento que está aqui, essa derivada que está aqui em x. Esse ponto aqui é o ponto x. Então essa derivada em x, né, ela vai atuar no campo a mi de x. Então ela vai tirar justamente o momento de transfer. Ela vai pegar o momento do fóton. Isso vai aparecer aqui o momento do fóton. Então essa linha cai e fica, né, quer dizer, só isso é só diagramático, né, que a gente está fazendo. E aí vou lembrar daquilo que a gente falou da outra vez, né? Quer dizer, uma função de Green, one part reducible, né? Essas funções de Green que são geradas pela ação efetiva, elas têm essa estrutura aqui. Quem é o gama Mi3? É a função de Green conexa, que vai envolver o fóton, o campo φ e o campo φ star. Então, é essa função de Green, que é a função de Green, vamos dizer assim, conexa, vezes o inverso dos propagadores para cada linha externa. Então, aqui eu vou ter um propagador do fóton, eu vou cortar cada linha externa, vou multiplicar pelo propagador a menos 1. Né? Cada linha externa de um gráfico é um propagador. Aí a gente multiplica pelo propagador a menos 1, quer dizer, que é o inverso, né, isso aqui é o inverso do propagador, e aí sai o propagador e fica um campo. Então, vou ter isso aqui. Vezes a mesma coisa, esse propagador, o inverso desse propagador vai cancelar essa linha, vai tirar o propagador dessa linha, e a mesma coisa aqui. Então, é a passagem da função de Green conexa para as funções de Green one particle irreducible. Então, isso aqui é a minha. Então, tudo isso aqui é feito, né, é normalizado. Isso aqui é normalizado. Só expressando isso aqui.
Então, isso aqui é o meu gama 3. Tá? E aí, vamos passar agora para os campos R. Então, aqui vai aparecer vai aparecer um ZA menos meio. E aqui vai aparecer um ZFi a menos 1. E aí vai ficar aqui, vamos colocar aqui o botar assim rapidinho. Vou até esquecer o T. Vamos botar assim, o ADER. FIDER, tá? O FIDER. Depois, nessa linha aqui, vai aparecer um ZA a menos meio. ZA menos 1, mas menos 1 vai ficar ZA. Vai aparecer aqui um ZA. Vai inverter, né? Inverter porque isso aqui pegaria o menos meio. Então, pegaria, na verdade, AA seria ZA a menos 1. Aí tem o inverso, né? Do propagador aqui. Então, fica mais 1. Vai ficar ZA e aqui vai ficar ABER. Vou trazer para cá. E aí depois, aqui, esse aqui vai pegar o ZFi menos 1, então vai ficar ZFi a 1, vai ficar ZFi. E aí aqui vai ficar IBER a menos 1. E a mesma coisa vai aparecer aqui. Vai aparecer outro ZFi, que eu vou botar aqui ZFi ao quadrado. E aqui vai ficar IBER a menos 1. Então tá, então esse aqui, agora, eu esqueci de botar o menos 1, juntou com esse, e juntou com esse, e juntou com esse, me dá, na verdade, ficou aqui, deixa eu juntar essas constantes todas, né? Então, aqui apareceu só um ZA, a ZA1, ZA menos meio. Então, esse ZA aqui, o Djalma está dando para ler no YouTube? Tá. Dá para filmar legal, sabe? Essa porra é uma penúria de giz branco, eu esqueci de comprar giz branco. Então, ZA daqui, com esse ZA menos meio, vai ficar ZA meio. Vai ficar aqui mais meio. Depois, ZFi ao quadrado, ZFi a menos 1, vai ficar ZFi a 1. ZFi ao quadrado, ZFi a menos 1, vai ficar ZFi a 1, e aqui vai ficar a função gama 3. Aqui ficou o gama, e eu chamando de gama mi, né? Esse aqui é o nosso gama mi. Esse aqui é o nosso gama mi. 3 normalizado. Esse nosso aqui é o nosso gama mi. 3. Então tá, vamos deixar a coisa assim. Vamos botar, então esse termo aqui, então vamos escrever. Então esse termo aqui, que é o renormalizado, então como essa identidade aqui, ela está toda escrita para o renormalizado. Vamos ver como escreva aqui. Tudo isso aqui está no C. Eu tirei essa identidade de ordem, então, eu peguei a ação clássica que estava dentro da minha função de partição. Derivamos as identidades de ordem trabalhando com a teoria original, que era tudo renormalizado. Então, essa identidade de ordem foi derivada para tudo renormalizado. Agora, estou reescrevendo ela em termos dos verbos. Então, aqui vão aparecer essas constantes de renormalização aqui. ZA meio, vou apagar aqui. Então, do lado esquerdo, vai aparecer aqui o ZA meio. Aqui vai aparecer o ZFi. Aqui vai aparecer DI, gama mi 3. Estou omitindo a dependência dos argumentos, tá? Aí agora aqui a gente sabe que e aqui também esqueci de colocar isso, porque é renormalizado. Então o R renormalizado está aqui. O R renormalizado é Z3 a menos 1, invertendo essa relação aqui. Z3 a menos 1, ZA meio ZFi. E aí fica o EBR.
Então ficou o lado esquerdo. Então agora para o lado direito. Então, lado esquerdo, vamos lá, deixa eu botar aqui os delta. Vou omitir isso aqui, vai ficar delta 4 menos delta 4, aí. E agora aqui de novo, isso aqui é a função de Green conexa, é φ estar φ. Aí cada perna externa vai ser multiplicada pelo inverso do propagador. Cada perna. E a mesma coisa aqui. Então a gente vai, isso aqui para nós, isso que está aqui, isso aqui para nós é o gama 2. E é normalizado. Então é a função de Green conexa vezes a cada perna externa, eu amputo a perna externa cortando o propagador, então multiplicando pelo inverso do propagador. Então tá lá. Então isso aqui a gente já sabe. Isso aqui tudo em função do campo ver, né? Isso aqui vai, no fundo, esse cara aqui vai cancelar esse cara aqui. Então, quer dizer, vai ter todos os eixos que vão aparecer aqui, né? Então esse cara aqui vai produzir um Z φ. Esse carinha aqui vai produzir um Z φ menos 1. Esse carinha aqui vai produzir um Z φ menos 1, que vai ficar Z φ mais 1, então vai cancelar. E aqui vai sobrar um Z φ. Um Z φ aqui. E aí fica tudo ber. E aí aqui a gente vai ter gama φ 2 ber. Então sobrou essa constante de renormalização aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Foi só um cálculo lateral, vamos botar aqui. Então aqui ficou o Z φ e o gama 2. Então, a função de Green, quer dizer, é o inverso do propagador, né? O gama 2 é o inverso do propagador, como a gente já sabe. O gama 2 é a função, é a parte bilinear mesmo da ação. Então, ficamos com essa identidade. Então, isso aqui é essa identidade. Então, está me mostrando que a simetria, como a estrutura do lagrangiano Ber é essa aqui, então a gente vai, a partir, dizer, a mesma identidade vai ter que ter a forma a partir do lagrangiano Ber. Então o que a gente pode cancelar aqui? Aqui ficou um Z φ, então aqui, vamos dizer, a gente cancela esse Z φ aqui e esse Z φ aqui. CA meio aqui, cancela esse CA meio aqui. Esse sistema aqui ficou limpinho. Então para que isso aqui varia, né? A gente deveria ter nós. A gente tem Z3 a menos 1 vezes Z φ é igual a 1. Ou seja, a renormalização do propagador da matéria é igual à renormalização do vértice. Ou seja, o contratermo que a gente joga para renormalizar a parte cinética do propagador da matéria é aquela identidade que varia naquele CD. Quer dizer, a gente quando calcula esse gráfico aqui, vai pegar desse gráfico aqui, esse gráfico tem um momento aqui P, momento externo P, vai pegar esse gráfico aqui, vai ter uma divergência que vai ser proporcional a P, vai ser proporcional a P2, vai ser um PMφ, e vai induzir um contratermo, é o que a gente está chamando de CAφ. É o contratermo da parte cinética. Não é o contratermo induzido pela massa, é o contratermo induzido pela parte cinética. Então, o contratermo, o infinito desse gráfico aqui, é exatamente igual ao infinito desse gráfico aqui, que é o K3, que é o contratermo desse vértice. Não é a renormalização da função de onda, é a renormalização do vértice. É o contratermo do vértice. Agora vamos falar, não é a renormalização da constante de acoplamento, é a renormalização do vértice. Então, o contratermo infinito que sai daqui é idêntico em valor ao infinito que sai daqui. Claro que esse infinito que sai daqui está multiplicando PMφ. O que sai daqui está multiplicando a μ estar φ, mas o coeficiente infinito é o mesmo. Então, é o conteúdo é exatamente igual na QED espinorial. Só que na QED espinorial a gente só tem essa, a gente não tem quadro de vértices, né? Muito bem, então isso aqui está me dizendo o quê? Se eu olhar para essa renormalização aqui, Z3 a menos 1 vezes Zφ é igual a 1. Então esse contratermo aqui, esse fator de renormalização cancela esse. Então, de novo, como na QED,
A renormalização, a gente pode dizer o seguinte, o R é normalizado, tanto faz, inverso, o quê? Quer dizer, na verdade é isso aqui, a carga BR é a renormalização só do campo. Quer dizer, A menos meio é normalizado, é isso aqui, né? Então tá. Então é daqui, por exemplo, que eu posso, dessa relação a gente vai calcular a função beta associada à constante de acoplamento. Então, essa tá, então vamos ver por que é a partir daí que a gente tira a função beta, né? Mas está aí. Ou se tiver, geralmente a gente inverte isso, pode escrever. Na verdade, a gente calcula a função beta derivando isso aqui em relação à escala de energia. Então vai ficar ZA a meio Então tá lá. Então, a gente já tem uma ideia que vale, que é uma coisa estrutural, né, das teorias abelianas, né? A renormalização da constante de acoplamento, na verdade, no final das contas, né, a renormalização do vértice mata a renormalização do campo de matéria, então a constante de acoplamento se renormaliza pela renormalização do campo abeliano. Então é o conteúdo dessa relação. Então, se eu quiser calcular a função beta, eu não preciso ficar calculando contratempo. Se eu sei que a teoria, a gente já tem argumentos, a gente sabe que a teoria é renormalizada, que a teoria é invariante de Gauge, porque eu não tenho quebra da simetria de Gauge por anomalia, então eu vou em cima do que eu preciso calcular só esse gráfico aqui, não preciso calcular mais nada. Em princípio, eu teria que calcular 3 tipos de contribuições distintas. Renormalizar isso, renormalizar o vértice, renormalizar o foco. Eu sei que nada disso é preciso, há um loop, isso aí não daria tanto trabalho. Mas imaginar calcular, que já conhece hoje, por exemplo, as funções beta, a função beta da QCD hoje é calculada 5 loops. Então você tem realmente milhares de diagramas. Quer dizer, isso aí está tudo catalogado, tudo feito, já está padronizado. Quem é o especialista, quem está liderando a renormalização a 5 loops da QCD é o grupo do Tarasov. Eu acho que os resultados, tá? E tem o pessoal de Marseille, o pessoal do Japão, do Kinoshita, que vem calculando o momento de dipolo magnético, a ordens mais altas, 4, 5 loops. Mas o pessoal do Tarasov é quem tem os resultados das funções beta de Yang Mills, né, a ordens mais altas. Eu acho que eles já estão em 5 loops. Eu vou pegar a referência para vocês, posso procurar qual é a referência, o resultado mais recente. Na década de 80, quando eu estava fazendo doutorado, eu me lembro que eles estavam em 3 loops. Depois, na década de 90, saiu a 4 loops e mais recentemente já tem a 5 loops. Aí você imagina, calcular tudo isso aqui, não basta, então você vai fazer tudo a 5 loops, mas vai calcular só isso aqui. Já é muito trabalho, 5 loops. Mas imagina se tivesse que multiplicar o trabalho por 3, né? E com gráficos cada vez mais complicados, porque os vértices, sim, você tem muito mais possibilidades de formar gráficos de loops, né, para uma função de grid de 3 termas externas, é muito mais fácil de normalizar. Efeito da Emília? Esse é o Tarasov da Sibéria. Esse é o Tarasov que está confinado lá. E tem um outro Tarasov, mas esse aí eu acho que é o contra Tarasov. Tem o Vladimir Tarasov, que eu acho que é um outro cara. Muito bem. E aí, onde depois, naquele escalar, né, devido à necessidade de incorporar o quadro e vértice, a gente viu que a gente achava uma relação de identidade de ordem aqui, que era essa aqui. Demi gama 4. Aí aqui eu tinha, vou botar assim, gama mi. Aí é uma função de 24 pontos. Gama mini 4. Então tá, esse x aqui é o x que tem essa derivada é em x, né? Então isso aqui dava para nós também, não é? Isso. E aí a gente tinha tirado aqui a função de 4 pontos, né? Uma função de 3 pontos aqui, a gente ficava com um delta de x, delta de x, isso, ficava x menos
y, depois nós tínhamos aqui delta de x menos z, que tem x menos delta x menos z. A gente vai ter uma função de green aqui atrás, que vai, como isso aqui vai comer esse índice aqui, vai ficar uma função de green de 3 pontos. Vai ficar um gama ni de x. Né? Aí tem dois fórmulas aqui, é x menos z, então aqui, desculpa, aqui é x menos z e x menos w. Que a função de green que vai sobrar, ela vai ter um fóton só. Né? Então ela vai ter um x, um z e um w. Né? Ela vai ter só vai ter um só fóton e vai ter esse aqui. Então, em casa, na verdade, era isso aqui. Né? Então, realmente, y menos e, perdão, é um fóton menos esse, e o outro fóton menos esse, e o outro, que esse aqui, na verdade, vou até colocar assim para separar. Esse x aqui é referente a esse mi, quer dizer, na derivação da identidade a gente viu, esse x aqui está ligado a esse mi, esse y aqui está ligado a esse mi, para esse índice aqui é do y mi, e aí aqui eu tenho o z e o w da matéria, né? Então a gente tem aqui y menos z, y menos w, e aqui vai sobrar para nós a função de Green, 3 pontos, né? Que vai sobrar um índice só. Não é a função de Green de 3 pontos, que vai sobrar aqui. O y já foi construído ali, vai ficar sobrando aqui o fóton, o z e o w. Com essa estrutura, a gente derivou isso, ainda não é muito bem de cabeça, mas assim, a estrutura é essa. A gente tinha feito lá, derivava as identidades de ordem, né? E derivava mais de uma vez em relação ao campo A, e aí ganhava essa relação. A partir dessa relação aqui, a gente já tinha um fóton e 2 campos de matéria. Então eu precisava derivar mais uma vez em relação ao fóton. Então aparecia essa identidade. Então esses dois índices aqui estão ligados ao fóton. E esses dois índices aqui estão ligados à matéria. Então aqui é fóton e aqui é a matéria. Essa identidade de ordem aqui, que é fóton, matéria. E aqui vai ser esse fóton, se tem correlação com esse, essa é a estrutura. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá, vamos agora passar isso aqui, né, para isso tudo aqui é renormalizado. Então vamos colocar aqui, isso tudo aqui é renormalizado. Agora vamos observar aqui o seguinte, nós podemos tirar uma divergência dessa equação. O índice mi está livre. Porque eu tenho uma identidade aqui, se eu derivar essa equação em relação a x, isso, se eu derivar essa equação aqui em relação a x mi, posso pegar uma quadra divergente, porque aqui eu tenho y, z e y, w. Então, y e z estão comprometidos aqui. Mas meu índice livre, x, está só aqui. Então, nada me impede, por exemplo, de eu fazer essa operação aqui. Por exemplo, tirar uma nova derivada aqui em relação a y, por exemplo. Se eu derivar isso aqui em relação a y, eu vou estar derivando isso aqui, na verdade, em relação a x, perdão. Então, essa derivada em relação a x, ela passa por aqui e por aqui. A dependência em x está toda aqui. Então, agora, essa identidade de ordem aqui eu tenho. Que é aquela identidade, é a identidade anterior que nós usamos. Né? Ela dá para nós aqui o R é normalizado, aí dá para nós aqui o delta de x menos z, e o delta de x menos w, e dava para nós aqui o gama 2, que aí os índices estão todos consumidos, dava o gama 2 do φ de ZW. Então, a gente, dentro dessa identidade de ordem, a gente recupera a anterior. Então, isso aqui dá para nós, eu posso esquecer isso aqui. E posso, então, mostrar também que já tem uma identidade de ordem, na verdade, vou esquecer os deltas assim, vou botar só os deltas esquematicamente assim. E aqui nós temos o gama 2. Esquecer a dependência, tá? Que é renormalizado. Tá certo. Então, isso está mostrando para nós que existe uma identidade de ordem entre essa função de Green
impressão de que isso aí não pode ler direito. Dá uma olhadinha, Thiago. Consegue ler? Depois, coitado, quem conseguir aula. Ah, consegue, né? Eu não sabia não, né? Consegue. Quer tão apagado? Achei que ficou com o azul. Oi? Azul. O azul é bom? Não, É o pior. É o pior. O amarelo é bom, né? Sim. Eu preciso comprar giz branco. Só tem giz colorido na minha sala. Então vamos lá. Então isso aqui dá para nós. O que eu estava querendo dizer com isso? Então isso aqui está vindo para nós esse gráfico que nós estamos relacionando. Esse gráfico aqui que tem duas linhas de campo de gauge e duas linhas de matéria. Então, na verdade, esse gráfico aqui, pelas identidades de ordem, acaba também relacionado ao gráfico que renormaliza a parte cinética do campo de matéria. Então, aquela identidade de ordem, de uma certa maneira, deu carona para essa aí. Então tá. Então, calculando esse contratermo, a gente deve encontrar alguma relação. Deixa eu apagar isso aqui. Não esqueci de nada aqui não, né? Então vamos lá, agora de novo. Essa que vou botar aqui embaixo. Essa função de 4 pontos aqui, vou botar só esquematicamente. É vou esquecer o estar aí, né? Tudo renormalizado. Vamos colocar aqui, tudo renormalizado. Então, isso aqui Então, essa função de green aqui é a one particle radius. Então, é essa conexa vezes os inversos, né, dos propagadores para cada linha. Então, tem um propagador que vai matar essa linha, tem um propagador que vai matar essa linha, um que vai matar essa linha e o outro que vai matar essa linha. Então, colocando aí as constantes de renormalização, então esse A aqui vai produzir ZA a menos 1. Então, vai aparecer um ZA menos 1 aqui, porque vai aparecer ali ao quadrado. E vai aparecer um Zφ menos 1, que está em função do beta. Vai aparecer um Zφ menos 1 aqui. Agora aqui vai aparecer ZA menos 1, vai aparecer ZA. Aqui de novo vai aparecer outro ZA, que está invertido aqui. O Zφ aqui vai produzir Zφ e Zφ também. E aqui vai produzir o nosso tudo beta, o nosso gama 4, vamos colocar assim, o nosso gama 4 beta. Okay? Ficou tudo beta aqui, tudo beta aqui, tudo beta aqui, tudo beta aqui. Então, essa identidade aqui, ela vai ficar DMI, gama 4, beta. Esqueci a dependência aqui. Aí vou ter o R normalizado ao quadrado. Vamos pegar essa, então essa relação aqui, o quadro e vértice, né? Quer dizer, essa relação aqui, quando eu peguei aquela função, quando eu peguei aquele contratermo, então, quando nós pegamos esse contratermo, né? Essa função de gain aqui, então nós estamos trabalhando, estamos pegando esse contratermo aqui, Z4. Então vamos colocar aqui, nós vamos ter aqui esse R normalizado ao quadrado, vou substituir em função desse aqui, então, que é o quadro e vértice. Então vai ficar Z4G a menos 1. Vou colocar assim, Z4Z menos 1, então está tudo bem. Aí vai ficar ZA, vai ficar aqui, então deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Deixa eu colocar isso aqui primeiro, então esse aqui já cancelou esse ZA com esse ZA, e esse Zφ com esse Zφ. Então aqui desse lado ficou ZA com ZA e com Zφ. Tá certo, aí ficou aqui DMI, 4, tá certo. Aí agora esse R normalizado ao quadrado está se normalizando aqui. Esse R normalizado ao quadrado ele é Z4G a menos 1. Aí vai produzir um ZA e um Zφ também. E aqui vai produzir o linha ao quadrado. Tá certo?
E depois aqui nós vamos produzir os deltas. E aqui o gama 2. Então o gama 2 é a mesma coisa. Φ renormalizado, φ renormalizado. Aí aqui o menos 1. E aqui o menos 1. Então no final do dia, isso aqui cancela isso. Então sobra aqui o Zφ, né? Tá vendo? Sobra aqui o Zφ. E aí aqui vai sobrar um gama 2 dela. Isso aqui dá o aqui. Então ficou a identidade de ordem na forma B. Então o que a gente pode cancelar? O que aqui? Então a gente cancelou aqui o ZA. O ZA. Vai embora com esse ZA aqui. Esse Zφ vai embora com esse Zφ aqui. Então a gente está aí aqui a gente tem que o C4G a menos 1 vezes o Zφ isso aqui deveria ser igual a 1, tá certo, né? Então, de novo, então esse contratermo aqui, na verdade é Zφ, então de novo, essa constante de renormalização, esse fator de renormalização, multiplicando aqui pelo inverso, né, dá igual a Zφ. Então, o contratermo, isso aqui é 1 mais kappa φ, isso aqui é 1 mais 4, 1 mais kappa 4g, então os contratermos são iguais. Então, o contratermo que a gente viu desse gráfico aqui é igual, de novo, o contratermo desse gráfico aqui. E por sua vez, né, quer dizer, então aqui a gente teria ZG cancela com Zφ a menos 1, e aí a gente teria aqui, isso aqui dá, cancela. Então a gente tem que ZA a menos 1 vezes E normalizado, quadrado, é igual a EBER, linha ao quadrado. Então a gente bota aqui menos meio, bota aqui a 1, bota aqui a 1. Então ZA menos meio é renormalizado, é o EBER. Isso aqui é o nosso E do outro vértice. Então a gente mostra que, na verdade, esse EBER aqui é igual a esse EBER. Então isso mostra para nós que esse EBER é igual ao EBER. Então aqui realmente aparece EBER ao quadrado. Então, faz o balanço que a gente precisaria. Esse termo e esse termo juntos cancelam as variações de gauge, eles podem se somar como a gente estava esperando, né? Um dφ estar, dφ. Isso tudo depois de tomar o caso dela, que é uma variante de gauge. Então, a identidade de ordem, né, ela mostrou automaticamente para nós que a constante, quer dizer, que esse contratermo, que poderia levar a uma segunda constante de acoplamento, na verdade, ele respeita a resistência, a universalidade da carga elétrica, a existência de uma única constante de acoplamento. Então, quer dizer, calcular a função beta por aqui ou por aqui, claro que é a mesma coisa. Agora, aqui não. Aqui nós não temos identidade de ordem, porque aquele termo sozinho já é invariante de gauge, termo quártico. Então, aqui, ele não precisa de mais ninguém para compensar a simetria de gauge. Então, não tem identidade de ordem para ele. Certo? Então, essa aqui é mais ou menos a moral. Por exemplo, a QED escalar renormalizada, ela mantém a universalidade da carga elétrica, não aparece como poderia aparecer, uma segunda constante de acoplamento. Certo? E aí, então, uma identidade, às vezes acontece, na teoria de Young-Mills nós vamos ver também, às vezes de uma identidade de ordem, a gente itera, vai tirando outras sucessivamente. Tá? Então, o programa de renormalização da QED escalar fica bastante claro desse modo. Claro que a gente agora vai calcular os contratermos, né? Isso aí é uma outra jogada. Estou só tentando mostrar a estrutura do trabalho, né? O processo, como é que funciona. Depois, calcular contratermo é calcular integral. E aí, isso aí o Bacon pode fazer para todos nós. Bacon, matemática, eu, até mesmo Alexandre. Isso ele não gosta não, sabe? Tanto é que ele fugiu do curso, né?
Ele gosta tanto de cálculo que... Se eu colocasse supersimetria, isso. aquela constante lambda